Olá amigos, boa tarde, bem-vindos ao programa Visão Crítica desta segunda-feira. A campanha do voto consciente foi criada um pouco antes das eleições aqui de 2010, aqui na TV Centro-Oeste, diante da necessidade naquela época de termos um representante na Assembleia Legislativa. Pontes Lacerda conseguiu eleger o Dr. Antônio Azambuja, né, naquele momento lá. Ainda naquele momento era importante criar mais um canal, né, para o eleitor da nossa região poder pensar sobre a importância do voto e se mobilizar aí para ter representante político a nível estadual. A proposta do nosso programa hoje é despertar a cidadania dos moradores de Pontes Lacerda e região e fazer com que votem com mais consciência e responsabilidade. A nossa intenção é contribuir para que as pessoas se envolvam com a política e percebam a importância que ela exerce na vida de cada um. Queremos chamar o eleitor a refletir e a se informar sobre quem está concorrendo aos cargos públicos. Nossa equipe de jornalistas está empenhada não apenas em levar ao eleitor o máximo de informação sobre a campanha, mas também em fazer com que ele compreenda, que ele reflita, que ele questione e o que se passa na sociedade nesse momento em que serão escolhidos os administradores e legisladores para os próximos 4 anos. É mais um programa Visão Crítica Histórico. Para começar, é importante dizer o seguinte: as eleições devem ser olhadas sob 3 aspectos. O lado do candidato, que todos sabem, que é tornar conhecido e fazer a proposta que atenda aos anseios do eleitor. Tem o lado da justiça eleitoral, que se preocupa com a forma da eleição. Essa forma, inclusive, é feita de maneira muito rígida, até porque quase não se tem problemas no final, né, do processo eleitoral. Só que, na nossa visão, a justiça ainda não consegue olhar o conteúdo das eleições. E é isso também um dos pontos que nós queremos discutir hoje aqui. Ela olha muito a forma, mas não olha o conteúdo. Posso até dar um exemplo. Deputado estadual que tem domicílio eleitoral numa cidade, tem muito voto. Vou dar um exemplo claro aqui, até para as pessoas entenderem. Um candidato estadual, digamos, de Alta Floresta, que está aqui a 1.200 quilômetros de Pontes Lacerda. De repente o candidato tem domicílio eleitoral lá em Alta Floresta, tem a vida dele toda em Alta Floresta e consegue amealhar votos aqui em Pontes Lacerda. Nunca veio. 200 votos, 150 votos, não tem parente aqui, não tem bens aqui, não tem nada que justifique e vem aqui tirar voto. Como é que ele consegue esses votos? Né? Esse conteúdo das eleições, essas particularidades, né, que dá para se buscar, se quiser, dá para se buscar, porque basta fazer um mapa e se olhar isso, né? Mas a Justiça Eleitoral não tem ainda elementos para fazer isso aí. Ainda é o eleitor que vai ter que fazer isso, né? Nós queremos analisar também as eleições, aí nesse caso, na ótica do eleitor, né? Hoje, o objetivo todo é exatamente isso. O eleitor hoje tem a finalidade principal de eleger um representante político em cada esfera de governo, né? E isso é extremamente necessário. Infelizmente, mais uma vez, uma dezena de falsas lideranças aqui da nossa região e muita gente sem consciência política venderam o seu apoio a candidatos a troco de um dinheiro que acaba tão rápido quanto a campanha. Em 2010, para se ter uma ideia, 50% dos votos de Pontes Lacerda foram jogados no ralo, né? Foram para candidatos que não tinham nada a ver com Pontes Lacerda e que não colocaram absolutamente nada aqui. Vou dar outro exemplo também, né? Tem um candidato a deputado estadual de uma região aqui, que era um deputado estadual crente de uma igreja evangélica, né? Foi o mais votado aqui na última eleição, fora dos nossos aqui, foi mais votado. Deputado Sebastião Rezende. Pode ser, o Ivanildo é positivo nessas horas, né? E nunca apareceu aqui nem para dar bom dia, nem para agradecer, pelo menos para a população. E aí eu pergunto o seguinte, Ivanildo, para depois nós respondermos isso aqui. Os membros da igreja, quando precisam de asfalto, né, emulsão asfáltica, precisam de emenda, precisam de escola, vão buscar de quem? Aí correram atrás do candidato da região, né? Quando eles votaram tudo no candidato lá de fora, né? É aquela velha história, né? Muita gente nem se lembra hoje também para quem votou nas eleições, né, de 2010. Né? Votou correto? Claro que não, né? O ideal era que os nossos líderes, aqui para nós, o que eu acho hoje também, o ideal era que os nossos líderes políticos
esquecessem as diferenças pessoais e políticas e orientassem os eleitores a irem às urnas determinados e conscientes em votar nos candidatos que possuem chances reais de eleição. Né? É tudo isso que a gente quer discutir hoje aqui. E para essa discussão, eu trouxe pessoas da melhor estirpe. Né? Tem aqui o Ivanildo Amaral, que é o nosso companheiro de bancada. Trouxe o Dr. André Brins, que já foi deputado estadual, né? Já foi prefeito de Vila Bela. Hoje é vice-prefeito de Vila Bela, uma das pessoas que mais conhece a região, é médico, é uma das pessoas que mais conhece a região e é uma das pessoas mais conhecidas na região também. É uma pessoa que tem hoje condições claramente de dizer, de orientar os nossos eleitores sobre o que fazer para a gente continuar com representante, principalmente na Assembleia Legislativa. Trouxe também o empresário Toninho Braga, que é um crítico contumaz, Ivanildo. Independente, tá? Até como eu sou cliente dele, eu vou lá no supermercado sempre comprar, e eu me sou lá comprar. Mas quando ele me enxerga, eu já estou pronto para receber lá vem crítica do Toninho Braga de novo. E eu que vou lá todo dia. Eu vou lá todos os dias, você imagina. Bom, né? E também está conosco também aqui o nosso companheiro jornalista Maxwell Guimarães. Entende tudo de política. Eu acompanho. O Maxwell é um dos caras que mais fala no WhatsApp lá. Hoje tem uma 5 mil. Na rede social tem o WhatsApp lá, né? Isso, eu sou amigo de todos. Não, é amigo, mas fala. Faz um jornalismo independente. Discute política, né? Discute política mesmo. É bem interessante isso. Ele não tem adversário, só tem amigos, né? E discute política com todo mundo. Muito legal. Graças a Deus, né? A política é feita para isso e eu tenho a oportunidade de dizer que eu não tenho inimigo na política. Tá certo. Bom, vamos começar na roda aqui de novo. Eu gostaria que nós conversássemos aqui a partir da forma como eu apresentei, né? Doutor André, boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite, ter saído de Vila Bela. Eu sei que o senhor acabou deixando o seu serviço lá, veio correndo, acabou uma cirurgia lá e veio correndo para chegar a tempo aqui do programa. Já tem 3 esperando lá. Já deve ter outros tantos esperando mesmo, né? Tem 2 esperando. Obrigado mesmo por ter vindo, a sua participação vai ser muito importante para nós aqui. Muito obrigado você, Vieira, pelo convite e boa tarde a todos os telespectadores. Eu estou um pouco afônico, que estivemos na região da Ponta do Aterro, muito calor, muita poeira. Pedindo muito voto. E sem som, né? Então, é no gogó. Mas é um prazer estar aqui para discutir esse assunto tão importante que mexe tanto com a nossa sociedade e com as nossas vidas. É o que o Vieira falou, é estritamente realidade. Nós hoje, eu tenho pregado, Vieira, além do voto consciente, o voto útil, porque nós não podemos desperdiçar, nós somos uma região que, de certa maneira, perdemos a nossa hegemonia há alguns pleitos atrás. Conseguimos reaver essa hegemonia quando conseguimos, no último pleito, eleger 3 deputados estaduais. Dos 3 deputados estaduais, a gente anda pela região e o pessoal ficou insatisfeito. Os 3, muitos falam assim, dos 3 não se fez um. Verdade é essa. O nosso deputado, doutor Antônio, foi meu deputado, apoiei. Ele cometeu um equívoco imperdoável na política. Quando ele, no primeiro mandato, ele era suplente e assumiu no lugar do Campos Neto. E aí o povo acreditou, votou, colocou ele lá como deputado com mandato. Sem falar nada com ninguém, sem discutir com o seu grupo político, ele foi para a Secretaria de Esporte, uma área totalmente aversa a dele como médico. Isso desgostou a região, porque nós continuamos órfãos, principalmente aqui no Vale do Guaporé, Vale do Jauru. Tanto foi, assim, de certa maneira, e agora analisando a conjuntura política, que ele percebeu que a reeleição estaria complicada e se afastou. Por 2 motivos, um é esse, e o outro a coligação, da qual ele fazia parte, que o PP fez parte, acabou ficando uma coligação muito difícil, porque foram 2 partidos, são 2 partidos apenas, com várias candidaturas fortes, a possibilidade de fazer 2 brigando pela 3ª vaga, dependendo
do amontoado de votos. Então, hoje, para se garantir uma vaga nessa coligação do PP e do PSB, o candidato deve ter em torno de 30 mil votos, o que é complicado. Ele teve 17 na última eleição. Por outro lado, nós temos coligações, como a do candidato local aqui, o Van Clay, que é uma coligação que corre o risco de não fazer legenda para eleger nenhum. Houve várias desistências no decorrer da campanha de candidaturas que perceberam isso e pararam, desistiram de ser candidato, e aí enfraqueceu ainda mais essa coligação. Então corre-se o risco, Vieira, de ser bem votado e do voto dele ir para o ralo abaixo. Não ser aproveitado, porque não vamos fazer legenda. Corre-se esse risco. Por outro lado, nós temos a coligação do Túlio Casado, que é um médico ortopedista em Quatro Marcos, do Marcinho Lacerda, que é de Cáceres, é vereador, presidente do sindicato rural lá. Essa coligação, o Lúdio Cabral trabalhou ela para ficar uma coligação só. Não dividiu, não faccionou. Na eleição passada, essa coligação elegeu 12 deputados com esses partidos. Então é uma coligação que o aproveitamento de voto é maior. Então nós vamos ter puxadores de voto ali como o Mauro Sávio, Romualdo Júnior, enfim, candidaturas que já são consolidadas e que vêm com um grande número de votos que vai puxar. Então corremos o risco de ter, por exemplo, o Túlio Casado, que é da região de Quatro Marcos, Mirassol, Araputanga, e do Marcinho Lacerda, que é de Cáceres, mas é também de Vila Bela, de Pontos Lacerda, tem patrimônio aqui nessa região, tem fazenda, seus pais têm uma história de vida, de se elegerem com 15 mil votos, porque vão ser puxados pela somatória de votos. Então nós temos que analisar isso. Eu tenho empregado o voto útil, o voto consciente. Desde quando eu saí candidato em 93, nós, juntamente com Pedro Henry, começamos a pregar o voto regional. Isso pegou. As candidaturas regionais são fortes, são boas e necessárias. Ainda tem muito, como você falou, o voto que vai para fora. E aí, Vanildo, o que você acha? Eu acho que a ideia do voto útil, ela é no mínimo. Eu acho que, diferentemente do que pensa o doutor André, eu acho que hoje a candidatura do Van Clay, ela tem muita chance de se eleger, dado o próprio crescimento da situação dele. Hoje ele está atuando fortemente em 60 municípios, e eu vi uma pesquisa quantitativa e qualitativa que me deu muita esperança de termos novamente um candidato aqui. Agora, eu fico muito triste quando eu vejo ex-prefeito trabalhar um candidato de fora. Eu fico muito triste, doutor André, quando eu vejo lideranças aqui, pretensos candidatos a qualquer coisa pela frente, trabalhar candidaturas que não têm vínculo com a nossa cidade. Ter vínculo com Cáceres é uma coisa, ter vínculo com Pontes e Lacerda é outra. Nós compomos uma micro-região que compõe-se de 12 partidos, de 12 municípios, que dependem diretamente de Pontes e Lacerda. E nós, por sua vez, defendemos quase tudo, também de Vila Bela, principalmente de Cáceres, principalmente com relação à saúde, já que o regional e o São Luís são nossas referências. Agora, já que teremos que votar em alguém, de voto útil, que votemos pelo menos em alguém da região, com vínculo, com sustentação, com propriedade, com famílias e com causas a defender. Não ter causa para defender, eu acho muito ruim. E é isso que me preocupa. E como no mandato, você chegar em Cuiabá e não ter referência para buscar o candidato X, você não consegue marcar uma audiência. E se você não tem isso, esquece sua representatividade, esquece o que você foi fazer em Cuiabá, porque você vai ser um zero à esquerda e isso eu não pretendo ser. Bom, Toninho. Olha, discordando um pouco do doutor André, se cada um de nós olharmos os bons candidatos que tem das outras regiões,
Nós não vamos ter um candidato bom aqui nunca. Por quê? Quando tem um candidato aqui, você acha os bons de fora. O candidato bom é o nosso. Tem 2 candidatos aqui, ou 3, não sei, mas tem candidato daqui com... Essa história das coligações, coligação não se forma sem voto. Sem voto não vai eleger ninguém. Pode ter a maior coligação do mundo. Se ninguém votar neles, não tem. Se nós temos o candidato aqui, formos olhar porque não se elege por causa das coligações e tal, aí a gente não vota nunca em alguém aqui. Quer dizer, vamos ser uma praça sempre que todo mundo vai olhar e vai dizer, olha, Pontes Lacerda pode ir qualquer um lá, levando dinheiro, arruma voto. E não é assim a coisa aqui. Eu acho que a nossa população sabe o que quer na hora certa. Não podemos demandar agora, né? A hora é do voto. Depois que passar a eleição, acabou. E deputado não tem segundo turno. Deputado é agora. Domingo é domingo e acabou. Elegeu ou não. Quer dizer, essa cidade pode ter um representante ou não. Isso vai de quem? Só da população. Os políticos que vendem essa... eu não entendo bem, falando com o doutor André, essas coligações, mas em outras eleições não se elege com 15, com 20 e tal, mas nós já, umas quantas vezes, inclusive o senhor já teve deputado daqui. Sim. 2, por sinal. 3, todo. 3. Mas é só não dispersar os votos. Não, eu digo, Toninho, você não está discordando de mim, que nós estamos falando a mesma coisa. Eu, inclusive, sou contra a questão da legenda, porque eu mesmo fui prejudicado. Muito. Quando em 94, teria que ser o voto eu fui o 19º votado, no entanto, eu fiquei primeiro suplente. Tive mais votos do que o próprio Riva, que hoje depois virou esse fenômeno todo. Mais do que 5. Então eu acho que se a democracia é a vontade do povo, eu acho que tinha que acabar a legenda. Tinha que fazer assim, são 24 vagas, os 24 mais votados vão. Entendeu? Agora, infelizmente, nós temos essa questão de legenda. Então, a política, a eleição é uma matemática, Vieira. Né? É somando um candidato mais outro, mais outro. Eu não estou aqui criticando nem falando, eu gosto do Van Clay, acho que é uma candidatura legitimada, regional, muito boa. Eu estou falando da legenda que pode ser que não se consiga eleger um. E aí, perdeu. Maxwell, para encerrar a primeira rodada aqui. Bom, primeiro é o seguinte, Toninho disse uma coisa aqui, Pontes Lacerda não tem dono, entendeu? E outra coisa, se está chegando candidato aqui com dinheiro, é porque os caras estão abrindo as pernas. Tem alguém recebendo. Tem alguém recebendo. Isso é verdade. Não pode se esconder de ninguém. Tem mais de 32 candidatos a deputado estadual pedindo voto em Pontes Lacerda com estrutura montada e dando dinheiro para lideranças de Pontes Lacerda. Isso significa, os caras não estão conscientes do que está realmente acontecendo. Nós temos que ser bairrista e votar em candidato sim, ou de Pontes Lacerda ou da nossa região. Concordo com o André e concordo com o Toninho. Mas precisamos também, também não podemos criticar aqueles que vêm em Pontes Lacerda, porque os nossos candidatos hoje estão buscando votos em Sinop, Cuiabá, Várzea Grande, Mirassol, Quatro Marcos, Araratanga. Mato Grosso não tem dono, ele é candidato a deputado estadual. E, infelizmente, as siglas partidárias, Vieiras, a qual eu faço parte, o doutor André faz parte, o Ivanildo faz parte, busca neste momento é aqueles candidatos que têm dinheiro, é aqueles que têm condições financeiras. E às vezes aquele que tem a melhor proposta, aquele que é honesto, aquele que realmente tem interesse pelo seu povo, pela sua comunidade, pela sua cidade, não é eleito porque não tem condições financeiras. Prova disso é o próprio PNBB do doutor André, que na eleição passada filiou o Francis Marzem Cáceres e colocou ele candidato a prefeito, filiou o dono da Gazeta, o Dorileu, que na última hora foi cortado, mas por intenções financeiras. E infelizmente as siglas hoje estão partindo para esse lado. Se o cara tem dinheiro, vem para cá porque ele vai ser o nosso candidato a deputado estadual, ele vai ser o nosso candidato a vereador e vai ser o nosso candidato a prefeito. E quem está aí pedindo voto para quem é candidato de fora, não está preocupado com Pontes Lacerda, com o estado de Mato Grosso, com nada não, entendeu? Ele está preocupado em saber como que vai ficar daqui 2 anos. Quem vai ser candidato a prefeito, quem vai ser candidato a vice, quem vai ser candidato a vereador. Hoje, Vieira,
e para muitos aqui que não sabem, o que se discute não é quem vai ser eleito, se o Van Clay vai ser eleito, se o Betinho vai ser eleito, se a Maninha de Pontes Lacerda vai ser eleito. Não, eles estão preocupados que nenhum desses possa ser eleito, entendeu? Para que a disputa daqui 2 anos seja ainda menor. Eu preciso dizer o seguinte, ó, eu quero colocar aqui para vocês uns números bem interessantes. Pontes Lacerda hoje, que a região de Pontes Lacerda, os 9 municípios, eu contei 9 municípios, não os 12, Ivanildo, tem 75 mil, 76 mil eleitores. Pontes Lacerda tem 26 mil eleitores, né? Então vamos falar em número de eleitores. Então 75 mil eleitores. Então veja que se a metade votasse, se a metade dessa região nossa aqui votasse num candidato, são 30 e poucos mil votos e elege um deputado estadual tranquilo. Né? Ou se votasse 25 cada um, já 3. resolvia. Então tá bom. Agora imagine o seguinte, a região da Grande Cáceres, aí incluindo Pontes Lacerda, são 22 municípios, e o doutor André tem razão quando fala isso, tem 222 mil eleitores. 222 mil eleitores. Tá? Mas Cáceres tem 20 anos que não tem um deputado. Porque ninguém pensa só em Cáceres. Cáceres tem 60 mil eleitores. Só Cáceres tem mais de 60 mil eleitores. O contraponto. A região de Rondonópolis, tá? Contando de Primavera para baixo. Só Primavera, Pedra Preta, aquela região ali, Rondonópolis. Tem 190 mil. Tá? Rondonópolis já fez Carlos Bezerra, governador. Os 3 senadores já fez Blairo Maggi, governador. Os 3 senadores são de lá. E vai fazer o senador o próximo agora também, porque são o Rogério Salles e o Wellington são de lá. Né? Tem uma bancada enorme de deputado estadual com o mesmo número de votos. Então, eu acho que o problema está exatamente assim, ó, no eleitor da nossa região. Que é isso que eu quero chamar vocês assim para mais. O problema não está nem nos candidatos, no político, que é um absurdo. Eu vou repetir o que eu falei no Semei as Palavras de quinta-feira. O prefeito de Pontes Lacerda apoia um candidato a deputado. O vice-prefeito apoia outro candidato a deputado. Tá? Os secretários apoiam outros candidatos a deputados. O ex-prefeito apoia um outro candidato a deputado. O ex-vice-prefeito, que foi candidato a prefeito e perdeu a eleição, apoia um outro candidato. Eu não estou dizendo que tem 2 votando no mesmo candidato, não. Cada um votando no mesmo. E aí você quer me dizer que os vereadores estão preocupados com Pontes Lacerda? Não, os vereadores também, tem muitos vereadores, acho que cada um deve estar votando um lado. O Holmes hoje apoia o Van Clay e eu, o resto cada um está com tudo lado. dividido. Então, eu acho que começa a história. Né? Eu acho que assim, a gente não pode acreditar muito, né, Toninho, no que os políticos falam, pelo menos os nossos aqui. Tomara que depois, quando chegar na próxima, vereadores, prefeito, vice, está dizendo aí, nas eleições, tomara que eles arrumem uns votos aí fora para eleger aqui dentro. Né? E como é que eles vão pedir voto depois? É isso que eu pergunto. Mas sabe o que eu vejo disso, doutor André? Nenhum de nós aqui nascemos em Pontes Lacerda. Nossos filhos é que serão cidadãos de Pontes Lacerda, né? E que talvez tenha isso que nós estamos buscando aqui hoje. Vínculo com a cidade, comprometimento com a cidade. Eu escolhi aqui para morar. Quanto vocês acham que eu recebi de proposta para apoiar a candidato de fora? Só que como eu falo o que eu penso, eu não posso ter rabo. Eu não aceito esse tipo de coisa. Porque depois vai ficar muito caro. É um ônus que eu não quero pagar. É um ônus, Vieira, que não dá para pagar você pegar 50 mil de um candidato aí depois e o cara te enfiar doutor André, isso eu já deve ter passado por isso várias vezes, garganta abaixo. Então por isso é que eu falo do candidato que eu acho que eu devo falar, voto no que eu acho que eu devo votar, mas vislumbrando Pontes Lacerda. Fora isso, eu estou fora. Aí eu acho que entra a história do que o doutor André começou a dizer, que a necessidade do voto útil também na história. Porque também tem história, Ronildo, contraponto aqui. Segundo o doutor André, a perspectiva, na visão dele, a perspectiva de que um dos candidatos aqui, o Van Clay, que é o que tem mais chance, né? Né? Não quer dizer que o Betinho não tem a chance, nem a Maninha não tem a chance, não é isso o caso. Né? Mas assim, pelo que a gente vê nas pesquisas, tem votos na história, né? Então tem que ver essa possibilidade de que também assim, ó, de que a gente não vai chegar a carregar voto para ele, para chegar para eleger o Taborelli lá de... e o Betinho vai carregar muita gente. O Betinho vai surpreender muito. Mas o Taborelli hoje, nas pesquisas que nós temos, ele está muito atrás do Van Clay. Eu vi uma pesquisa recente
Ele estava muito atrás. Vanildo, eu vou falar um negócio bem sério para você, viu? Se tratando de pesquisa proporcional para deputado federal e deputado estadual, eu vou falar, viu? Tá difícil acreditar nesses institutos que tem pelo Brasil agora, em especial no estado de Mato Grosso, viu? Você acompanhou no final de semana a pesquisa do Ibope, depois já veio a Datafolha, depois o Instituto Mark, e ninguém conseguiu nem chegar perto um do outro, a distância é enorme, então fica muito complicado você falar em pesquisa, porque tá difícil acreditar, até no Ibope. E dizer também, Maxwell, que a pesquisa na proporcional ela é muito complicada. Sim. Porque se o pesquisador vai na região onde o deputado é forte, ele vai sair bem na pesquisa. Se vai numa outra, entendeu? Então é igual para vereador, é difícil você ter. Lógico, se o outro lá aparece, pontua, você já sabe que ele está forte. Nós temos 141 municípios, foram feitos, segundo o que estava escrito lá, 26 municípios. Então. Né? Então não dá, você tem uma pesquisa com uma margem de erro proporcional muito grande. Além dos indecisos que chega a 50%, 60%, 80%. Exato. Então aí descaracteriza totalmente. Tem gente que fala uma coisa e faz outra. Eu tenho andado, Vieira, Mas não é político não, né? Essa eleição, ela tem sido uma eleição totalmente atípica. Eu participei de várias eleições quando comecei na vida pública e nunca vi uma eleição como essa. Primeiro, ninguém pôs na rua praticamente 20 dias antes das eleições. Isso fez com que o eleitor ficasse também indiferente, retraído e indeciso. Eu digo assim, se for fazer uma análise uma enquete que eu faço quando estou pedindo voto, eu te digo com certeza, 50% não tem definido o seu eleitor, seu voto. Isso é bom ou ruim, Toninho? Eu acho que é bom, porque quem afunilar agora, né, Toninho? Agora cada um vai procurar saber o que é melhor para você. Porque chega na hora de votar, não é simplesmente pegar um papelzinho aí na rua e ir lá votar. É diferente da eleição de prefeito. Aí o nego vai saber o presidente que vai ser melhor, se o país está bom, se não está. Se está bom, deixa como está. Se não está bom, tem que trocar. Sem dúvida. O governo do estado também, mesma coisa. Deputado também, não fez nada, troca. Põe um novo. Toninho, esse é a democracia. Porque o poder não está no líder. O poder está em cada um, no voto. E o voto é igual individual. De todo mundo. Mesma coisa. Então, do grande líder e do mais humilde. Aí eu quero parabenizar, Vieira, você por um programa como esse, porque nós estamos aqui debatendo exatamente o que o povo quer saber, quer ouvir. Entendeu? É verdade. Então, quem põe e quem tira é o povo. Agora, muitas vezes, Maxwell, o que você estava falando, vem um deputado lá e acerta aquele líder lá. Quantos votos você me dá? Eu te dou 300 votos. Toma aqui, 300 votos. Ele está vendendo o voto que ele não tem. Ele só tem um voto. Com certeza. Entendeu? Mas aí ele vai lá, pega lá, vamos botar nesse aqui, isso aqui é bom. O eleitor, na simplicidade, muitas vezes não sabe o valor que aquele líder recebeu e que incluiu o voto dele para vender. Então isso precisa ser esclarecido. E quem já pegou isso, quem já pegou essa ajuda, agora põe a cabeça no travesseiro no sábado e levanta domingo com a consciência de votar bem, de votar na nossa região, de votar no nosso estado. Porque, de bonzinho, Maxwell, o inferno está cheio. Eu não quero nenhum candidato para casar. Eu quero um candidato que represente a gente bem, que faça valer as coisas dentro da seriedade, dentro da íntegra. Calma que esse ainda vai nascer. Então, mas nós sabemos, vamos escolher pelo menos os menos ruins. Mas é muito fácil. Os menos ruins. O doutor André já foi deputado. Quando surgia que o governador precisa do voto, em troca daquele voto, o senhor negociava alguma coisa para onde? Para a sua região. Para a sua região. Por isso que eu digo, pode não ter feito nada, mas todos os deputados que lá tiveram alguma coisa, a gente ganhou com isso. Pô, então trouxe muita coisa para cá, não dá eu acho que todos eles trouxeram. Eu voto, mas eu quero uma escola, eu quero determinada coisa para onde? Ele não vai mandar para Rondonópolis um deputado daqui, ele vai mandar para a gente. Como a gente não ganha nada com isso, vamos pelo menos tentar ganhar algum benefício que os deputados possam trazer. Sem dúvida. Porque com certeza, doutor, quando o governador fala assim, eu tenho uma verba aqui para distribuir e tal lá,
Né? O deputado vai olhar para onde? Fala, olha aqui eu tive olha 10 mil votos, 24. aqui eu tive 10 mil votos, aqui eu tive 200 votos, aqui eu tive 100 votos, ele vai mandar essa verba para onde? 10 mil. Onde? Na verdade, isso já é negociado a nível de Estado, Vieira e Toninho, quando vai votar o orçamento. O cara já olha se tem ou não tem algo para a região dele. Cada deputado já começa a olhar por aí. Ele já Cada briga Baixada, de pronto. ele já quer saber o que tem para Cuiabá, Várzea Grande e aquelas cidades da Baixada. Aqui da nossa região é da mesma maneira. E aí Você é não importante. vai brigar para mudar o orçamento. E aí Começa a briga. é importante dizer o seguinte, muitas vezes tem líder político, vereador e tal, que fala assim, eu vou apoiar o fulano porque ele vai ganhar, de outra região. E aí o que acontece? Dá lá seus 200 votos, ele está respaldado para a próxima eleição dele, né, para alguma coisinha que ele quer, mas o deputado vai fazer o grosso para a região de onde ele veio, onde ele foi votado, vai mandar uma quirelinha para cá. Então isso precisa acabar. Muita gente que apoia os candidatos de fora, em troca, às vezes, Não, é de dinheiro mesmo. Não, às vezes não é só dinheiro, às vezes é um acerto de um emprego, de uma colocação, de uma secretaria no Estado. Né? Pega um candidato, tem candidato aí que a gente sabe que está aí, praticamente eleito. Tem uns deputados que é a carta marcada. Esses já são eleitos. Quer dizer, as 24 vagas não existem para todo mundo. Toninho, tem candidato gastando 10 milhões para ser eleito deputado. Mas Como você vai competir aí o cara com um vai indivíduo apoiar desse? um candidato desse já em troca, já é carta marcada. Você vai ser secretário, não sei do que, pronto. Mas aí a cidade esqueceu. Esqueceu. Da onde ele, Concordo. onde que ele está. Talvez até porque ele esteja indo embora. É por isso, Toninho, Vieira, Ivanildo e Maxwell, que nós precisamos brigar por uma reforma política. Nós temos que ter o voto distrital, misto. Porque tem as candidaturas que já são estaduais, essas vão disputar pelo nível do Estado. As distritais vão possibilitar que um determinado número de municípios vai ter o seu representante. Tá certo. Bom, gente, eu preciso para o intervalo comercial, eu tenho que faturar alguma coisa aqui, né? Né? Senão não dá. Mas a gente volta rapidinho depois do intervalo. Mas antes eu gostaria de ver o que a dica que a Juliana Ângelo tem para nós hoje, a consultora empresarial. Toninho, ela está toda semana aqui, junto conosco aqui, é uma consultora empresarial de área de recursos humanos, de empresa, e ela sempre dá uma dica para nós aqui nessa área. Vamos ver, Juliana, qual que é a dica de hoje? Olá, boa tarde para você de casa. Bom, como estamos encerrando o nosso mês de setembro e dando início ao e também chegando próximo ao final do ano, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que é imprescindível para o desenvolvimento da empresa, que é a avaliação de resultados. A avaliação de resultados, ela não tem um período certo para ser feito, mas ele precisa ser feito. Muitas vezes dentro da empresa, tanto o empreendedor quanto os gerentes, a gerência, corre o ano inteiro, corre o mês inteiro para atingir resultados, para buscar as metas, enfim, para que a empresa caminhe e dê lucro. Só que não se faz a devida avaliação para ver nesse percurso o que deu certo, o que não deu certo, quais estratégias deram resultado, quais não deram tanto resultado assim, e com isso vai se perdendo o dinamismo e a eficácia desse processo. Então a nossa dica é avaliar para gerir. É extremamente importante você avaliar o desempenho e o resultado da sua empresa. Você pode avaliar tanto das vendas quanto do comportamento da equipe. Você precisa ter o quê? Um objetivo. Qual é o objetivo da sua empresa? Qual é o plano da sua empresa? Qual é a sua meta? E a partir disso você determinar um denominador, você colocar um indicador. Peraí, o que vai me indicar que os meus resultados estão sendo atingidos? E avaliar, sentar no final do mês, ou a cada trimestre, ou a cada semestre, ou no final do ano que está se aproximando, e juntar a sua equipe ou a sua gerência e falar o que deu certo e o que não deu. Quais estratégias deram resultado, quais ações deram resultados, quais comportamentos deram resultado, para que essas ações elas continuem sendo reproduzidas. E também o que foi feito que não nos gerou resultado ou então que gerou um resultado negativo, para que essas ações sejam excluídas ou aprimoradas, para que assim você possa continuar gerindo e dando evolução a esse resultado, a esse rendimento.
Em relação à equipe, pode-se também fazer essa avaliação, porque se a equipe não sabe se o que eles estão fazendo na empresa tem gerado crescimento, tem gerado resultado, o trabalho torna-se mecânico, porque ele faz por fazer, mas sem entender o que ele tem trago de positivo para a empresa. Então é importante, a partir do momento que você filtrar esses resultados, você passar para a sua equipe e avaliar junto com eles também. O que tem dado certo, o que tem dado errado, quais ações que eles fazem, que às vezes pode ser mudada ou pode ser readequada. E assim você consegue fazer um balanço na empresa e dar continuidade às ações de forma eficaz e continuar obtendo os resultados esperados. Assim você vai reciclando o que faz bem para sua empresa, o que não faz bem e vai aí garantir, né, além de resultados, o bom andamento do seu negócio. Então pare um pouco e avalie a sua empresa, analise ela com um olhar um pouquinho mais crítico, porque assim você vai conseguir ter uma noção mais real do que realmente acontece e poder, junto com a sua equipe, junto com a sua gerência, trabalhar essa situação e mudar para que no próximo mês os resultados esperados sejam atingidos e haja uma perspectiva de melhoria. Então, avaliar é gerir. Avalie os seus resultados para que eles continuem sendo positivos. Essa é a nossa dica de hoje. Estamos de volta. Apesar do intervalo comercial, a conversa que continua não parou nada não. Né? E aí, Maxwell? Vamos voltar a rodada aqui para a gente poder concluir. Voto útil que o doutor André comentou no começo, Ponce Lacerda tem eleito, ou Ponce Lacerda tem condições de eleger um candidato aqui? Ponce Lacerda não tem condições de eleger um candidato se for só com os votos de Ponce Lacerda. Voto útil é importante. Agora, nós não podemos também criticar aqueles que vêm de fora, porque nós buscamos votos fora. Os nossos candidatos estão trabalhando em Vila Bela e toda a nossa região. Então, eu acredito muito o seguinte, nós temos que convencer que o nosso candidato é melhor daqueles que estão vindo em Ponce Lacerda, entendeu? E é o que o Toninho falou. Porque você que vota no candidato de fora, e aí? Daqui 2 anos, quando você quer algo para o seu município, para a sua cidade, quando você quer representatividade, você vai buscar quem? Aquele candidato lá de Sinop, de Alta Floresta ou de qualquer outro lugar? Então eu acredito muito que nós temos que convencer que o nosso é melhor do que aquele que está vindo de fora e porque nós estamos votando os nossos candidatos. Agora não significa também, Vieira, não tem que ser de Ponce Lacerda, não. Entendeu? Eu acho que se for de Ponce Lacerda é ótimo, mas precisa ser de Ponce Lacerda, precisa ser de Araputanga, precisa ser de Cássio, precisa ser da nossa região. Nós não podemos ficar votando no candidato lá de Barra do Gasto, no Daltinho da Vida, que veio aqui só porque Ponce Lacerda estava sediando uma festa. Isso não. Eu acredito muito que nós precisamos provar que os nossos candidatos são bons, são competentes e por isso nós votamos neles. Toninho, você acha também, eu concordo com o Maxwell? Não. Não concordo? Não. Eu acho que o direito de ser candidato, no momento que você registrou a sua candidatura, você está concorrendo a ter voto em todo o Estado. Nós, eleitores, é que temos que definir isso. É essa visão que eu quero no programa aqui, ó. Nós, eleitores, é que temos que decidir. Você pode votar em qualquer um deles, mas por que isso? Se você tem o seu próprio candidato daqui, por que você vai votar no outro de fora? Só porque você foi induzido por um companheiro, por um político influente? Não. Eu acho que a população deve se refletir. Tem chance ou não tem chance? Quando o cara sai candidato, ele só pegando uma pena, você não pode esquecer também que hoje o eleitor está muito de olho no programa eleitoral. Tem muita gente votando em candidato de outra região porque viu no programa eleitoral e gostou, simpatizou, gostou da proposta e resolveu votar nele. É um instrumento forte. Aí, eu vou falar para você, no programa eleitoral, só fala o nome dele, o outro fala meia hora. Isso muda o conceito das coisas. Então,
Tanto que vocês vão ver coisas muito diferentes aí no segundo turno para presidente, para governador. Nivela, todo mundo tem os mesmos direitos. Os candidatos a deputados, eles são diferentes, de acordo com os partidos, um fala um pouquinho, outro fala bastante. Não dá para se copiar bem isso aí. Eu acho que cada um de nós já sabemos, eu sou bem bairrista, então perguntar para mim vai ser complicado. Bom, só para a gente colocar aqui certinho, nós temos 3 candidatos aqui em Pontes Lacerda, o Van Clay, o Marcelo já colocou, Van Clay, o Betinho e a Maninha. O Betinho e a Maninha, né? Da região aqui, nós temos o Marcinho Lacerda, já colocado pelo Dr. André, tem casado, Túlio Casado. Dr. Túlio, médico do Hospital Regional, ortopedista. Tem o Dr. Leonardo, né, que é Cássio, Adriano Silva, né? Tem o Laíro Mota, que é de Figueirópolis. De Figueirópolis, né? O Geraldo Leão, que é de Cáceres também. Geraldo Leão, tem o José Brandão, que é do DEM. E que tem é Cáceres, e tem o Comodoro também como candidato a deputado estadual. Tem o Milton Dantas, do pessoal, que também é de Cáceres também. Né? Pois esses que eu consegui identificar como fosse a nossa região aqui. Agora, eu acho interessante, Vandir e doutor André, o posicionamento do prefeito de Nova Lacerda, o Almir Moreto. Né? Porque falou assim, nós não temos candidato aqui, mas o melhor candidato para nós aqui é o fulano de tal. E ele está fazendo campanha para ele. Sabe? E aonde ele vai, ele fala, e está pedindo para os secretários tudo, dizer, o melhor candidato para nós aqui, que já ajudou e vai continuar, e merece o voto, é o deputado fulano. É da região? É da região de Cáceres aqui. Né? Porque eu acho que a liderança tinha que fazer isso, né? Porque o povo segue muito o líder. O povo precisa de um líder. Né? O povo precisa de um líder. Mas tem que saber que líder que é. Porque esse líder que vende o voto dele... né? Tem muito líder do mal. Esse líder que vendeu o voto dele, como foi dito pelo doutor André, um voto, ele só tem um, e ele vende 300 votos por 10 mil, por 15 mil. Que líder é esse? Tá pensando Esse é um líder que... Eu não quero um líder desse, não. Aliás, quem... O ser humano de hoje não precisa de líder, coisa nenhuma. O cara tem que ser dono do nariz dele. Voto útil. Sou eu agora. Desculpe. Eu estou com o Toninho. Eu sou veementemente contra os programas, sempre disse aqui. Não voto de paraquedista. O cara só vem aqui na época de eleição. Meu melhor amigo em casa é o doutor Leonardo. Ele veio me pedir voto. Eu falei, Léo, adoro você, você é um médico humano, decente, mas eu tenho compromisso com Pontes e Lacerda. E voto no candidato de Pontes e Lacerda. Concordo com você, Ivanildo, mas como que os nossos candidatos vão fazer isso? Nós também vamos lá fora pedir voto. Nós vamos em Cáceres, nós vamos em Quatro Marcos, que tem candidato, nós vamos em Figueirópolis, que tem candidato, nós vamos em Várzea Grande, Cuiabá, que tem candidato. Então, às vezes, a gente não pode pegar tão pesado assim. Mas eu diria para o pessoal de lá, eles que façam a defesa deles. Candidato deles de lá. Eles é que façam a defesa deles. Eu tenho que fazer a defesa de Pontes e Lacerda. Eu não moro em Quatro Marcos, nem em Mirassol, eu moro em Pontes e Lacerda. Vou defender com unhas e dentes esse torrão que eu escolhi para viver. Eu mudei para cá, não vou mudar daqui. Tem 25 mil eleitores. Tá certo. Nessa visão sua está certo. Se 80% votar nos candidatos da cidade, sobra voto aí para puxar muita gente ainda. Até porque também tem essa história, né? Você pega 2 ou 3 candidatos, né? E você sabe, o próprio candidato sabe se tem chance ou se não tem, né? Você sabe. Você não entra na campanha e quer dizer, não, eu vou ganhar, quando você nunca viu política na vida, você nunca discutiu política na vida, você nunca foi presidente de bairro, de associação, nem de. Não tem serviço prestado. De nada. De repente, agora vou mudar nisso. E o Marcelo está certinho. O Van Clay está atuando em 60 municípios. Mas esses 60 municípios. Manda lá o seu candidato, porque aqui nós vamos defender o nosso, com unhas e dentes. Tá, agora, tem uma preocupação, e eu gostaria de aí, encaminhar para o doutor André Brinsky, que é o seguinte, no risco, e aí entra esse problema do nosso candidato aqui, do candidato daqui de Pontes Lacerda, não nosso, né, do candidato aqui do Toninho. Nossos, né? São 3 de Pontes Lacerda. Assim, que é a questão assim, do risco. Porque se tivesse consolidado, como estava o doutor Antônio na outra, eu falo, as chances são reais. Se ele não for, ele vai ser suplente. Na última eleição foi o Riva, era puxador de voto.
teve lá 5 ou 6. Mas peraí, Vieira, se eu propago que é um risco, eu estou incentivando o cidadão daqui não votar. Não, mas ó. E nós temos que votar. Não, mas eu estou lendo na visão do eleitor na história. Dizer, porque assim, ó, nós corremos sério risco de repente eu estou botando. Virando advogado do diabo aqui. Pô, nós corremos sério risco de. Ó, vamos todo mundo votar, vamos em massa, vamos concentrar. E se não consegue? Aí nós deixamos de votar no voto útil que o doutor André colocou lá na história, e diz, ó, para um pouquinho. Tem um candidato lá que recebeu lá 2.000 votos aqui, ou 3.000 votos aqui, que já é razoável, né? Um voto razoável, consegue se eleger, e pelo menos a gente tem com quem socorrer lá. Tem isso nunca aconteceu, o candidato de fora, 2.000 votos. Não tem candidato, né? É difícil, geralmente pinga, é gato tudo pingado. Mas esses hoje candidatos de fora aí que estão pedindo voto aqui, o único que tem obra aqui é o português. Tem candidato aí que eu queria ainda, doutor André, inaugurar pelo menos uma bananeira plantada aqui. Tá? Porque tem candidato a deputado federal que bate no peito, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, depois que a Santa Casa está do jeito que for, ele foi lá na Santa Casa, fez discurso, bateu no peito, eu vou consertar a Santa Casa. Nunca mandou uma agulha hipodérmica para aquele hospital. É isso que eu sou contra esse tipo de situação. E é candidato à reeleição, né? Também. Doutor André. Eu acho o seguinte, além de tudo isso que a gente falou, só para esclarecer para o povo a questão de como se distribui as 24 vagas da Assembleia, a questão da legenda, se pega lá os votos úteis, divide pelo número de 24, você vai ter a legenda. Hoje a própria Justiça está colocando em torno de 70.000 votos para fazer um deputado. Então, cada coligação soma-se o total de votos. A coligação que não atingiu a legenda, ou seja, 70.000 votos, acabou, não entra mais na conta. Aí as outras que atingiram ou que ultrapassaram, divide-se por 70 para ver quantos deputados será feito por legenda, por coligação. E aí ainda tem a sobra de votos. Mas aquela coligação que não atingiu já não entra mais nessa conta, porque os votos foram perdidos. Outra questão que não foi tocada aqui, que eu quero assim lembrar, é importante, porque faz parte da base democrática do nosso país, é a questão partidária. Eu, por exemplo, optei pela minha região e optei pelo meu partido, o PMDB. Então, o único candidato que tem no meu partido, na minha coligação, é o Marcinho Lacerda, que tem história, que tem patrimônio em Vila Bela. Então eu me sinto muito à vontade nessa questão regional, na questão local, de defender essa candidatura, com chances reais de vitória, porque ele faz parte dessa coligação que vai fazer a maior quantidade de deputados, porque não faccionou as coligações, é uma coligação só. Então, a questão partidária também é importante. Muitas vezes, um partido que não tem nenhum candidato local ou regional, pega um candidato de fora para mostrar a força daquele partido. Entendeu? E é importante, porque faz parte do processo democrático também. Tá certo. Bom, eu quero deixar a palavra livre. Nós temos aí 2 minutos ainda. Quer falar alguma coisa para finalizar, Maxwell? Somente agradecer, Vieira, a oportunidade mais uma vez a gente estar aqui. Espero que a população de Ponce Lacerda possa ser consciente e vá às urnas no final de semana. Nós sabemos que para deputado, as eleições aí para deputado estadual, federal, senador, presidente, o povo fica um pouco alheio da situação, mas fica aí a convocação. Independente para quem você vai votar, faça o seu direito, vá às urnas no domingo e exerça a sua função de cidadão. Toninho, obrigado por você ter comparecido aqui. Eu sei que o Toninho, quando é assunto polêmico, que ele gosta, ele vem. Né? Obrigado mesmo. Vai na fazenda. Não, né? Isso é porque eu não sou filiado a nenhum partido político. Né? Quero deixar bem claro que às vezes eu faço a minha torcida política, mas é só pensando no bem. Porque eu nunca fui e não serei filiado a nenhum partido político. Só quero porque aí eu posso aqui, né? me dirigir a quem eu quiser, sem vínculo partidário. Porque às vezes vocês são vinculados a um partido, tem que obedecer às normas, e eu não. Eu não sou filiado a nenhum partido.
Então eu posso me dar o luxo e o direito de escolher por aquilo que eu acho que fica melhor para a minha cidade, para a minha região. Mas eu espero que o pessoal saiba o que está fazendo também. Pessoal, hoje o eleitor não é mais de cabresto. O eleitor hoje consciente. É consciente e esclarecido. Você pode ter certeza disso. Os resultados te mostrarão isso. Ranildo. Eu só quero aqui dizer que aquele cara que te dá R$50 para você votar nele, ele vai tirar esse dinheiro de alguma forma. Não seja cúmplice dessa pessoa. Esse cara que te dá dinheiro para votar, ele é bandido com B maiúsculo. E formará uma quadrilha na Assembleia, ou no Senado, ou na Presidência da República. Portanto, não vote em bandido. Doutor André, obrigado por Bom, eu quero agradecer Vieira e até sugerir o seguinte, que tal essa mesma roda na segunda-feira que vem, após o resultado das eleições. É muito Seria muito bom, seria muito bom. Seria muito bom, fica aí a sugestão. E ficam todos convidados já. O que eu quero dizer para o eleitor é o seguinte, existe o segundo turno. Eu acho que a eleição do segundo turno é fundamental, é importante para a gente conhecer melhor dois candidatos. A opção fica menor, né? E você tem a possibilidade de escolher melhor. Vamos levar a eleição a presidente para o segundo turno, mas vamos levar também essa eleição de governador para o segundo turno, para ter uma opção melhor. Obrigado a todos, tá? O convite fica extensivo em função da ideia do doutor André, que de segunda-feira a gente vem aqui para discutir esse negócio aqui. O resultado, tranquilamente. O resultado do início da campanha, mais perigoso. Do segundo turno depois, vai ter o segundo turno depois, né? Bom, gente, nós estamos finalizando o nosso programa e eu espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo. Pelo menos nós procuramos contribuir com a democracia de forma isenta, sem paixões políticas, e demonstrar na visão dos que participaram do programa, né, o que é melhor para a nossa região. Além de tudo que você já ouviu aqui, queremos sugerir ainda o seguinte: não escolha por uma simples indicação. Faça uma análise profunda e só depois de muito pensar, decida o seu voto. Não leve em conta a situação econômica ou social do candidato, mas a seriedade e o comprometimento que ele tem com as pessoas, com a sociedade. Em alguns municípios próximos a Ponte Lacerda, já há essa de que o melhor candidato é aquele que tem domicílio no município da nossa região. Por exemplo, Nova Lacerda faz isso e Comodoro faz isso também. Algumas pesquisas divulgadas na imprensa e registradas na Justiça Eleitoral sinalizam para alguns candidatos que têm possibilidade real de serem eleitos. Não dá para acreditar muito nelas, né? Mas é interessante ter um parâmetro. Então, na próxima semana, no próximo domingo, pegue o santinho ou pegue o número do seu candidato, coloque no bolso, né? E no dia 5, vote por Ponte Lacerda, vote pela sua região. Não esqueça de levar o título eleitor e um documento com foto. Se você fizer isso, às 8 horas da noite, nós já estaremos comemorando a manutenção do prestígio político da cidade junto ao governo do estado. Boa eleição a todos, boa sorte, boa semana para todos nós. Pode levar cola, lembra aí. Leve a colinha, é muito importante, né? Sim. É muito importante. A própria Justiça Eleitoral fornece até um modelinho de cola. Né? A todos vocês, uma bela semana, boas eleições e a gente volta, se Deus quiser, sorrindo na segunda-feira que vem.